Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma tarde de estudos. Que Jesus possa estar conosco, os amigos da espiritualidade também. Vamos à psicografia da casa. Fenômenos da natureza. Mestre Jesus, rogamos aos céus pelas desventuras humanas, pelas tragédias que destroem coletividades. O fogo, o ar, a terra e a água são regidos pela vontade do Pai soberano. Às vezes, esses elementos aparentemente maltratam os homens, os deixando feridos, falidos, desabrigados ou sem vida. Rogamos, ó Pai, que proteja as criaturas que sofrem pela ação de vulcões, tormentas, terremotos e tempestades. Fenômenos que nos fogem ao controle, mas que não fogem jamais ao controle divino. Jesus cessou o vento, acalmou tempestades, multiplicou peixes, pães e vinho, e muito mais do que isso, fez o milagre do amor. Possamos ter a fé que aceita sem compreender as motivações divinas que estão ainda muito longe do nosso tíbio entendimento. Que a ajuda nunca cesse pelas preces e beneficência de todos os povos. A natureza assolada é também parte de uma purificação. Mas enquanto todos nós não purificarmos os corações, continuaremos a ter a nossa vida assolada também pelas tragédias morais, muito mais devastadoras do que todas as forças da natureza que sacodem a crosta do planeta. Mensagem psicografada nessa casa em 27 de janeiro de 22. Então, neste momento, vamos pedir a Deus que a gente possa prestar bastante atenção neste evangelho de hoje. Encarnados e desencarnados, unidos, possamos juntar-se na corrente de amor, de entendimento, da vontade de aprender e a vontade principalmente de nos tornarmos pessoas melhores. Nós possamos ouvir, entender e praticar todos os ensinamentos de hoje. Esteja conosco, vibremos também pela Marcela, que vai trazer o estudo desta noite, para que possamos prestar atenção e aprender. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. E o tema que nós escolhemos para a gente conversar um pouco hoje é Quem serve prossegue, que é um título no comentário de Emmanuel, do versículo 45 do capítulo 10 de Marcos, que é quando Jesus diz: pois o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E hoje a gente gostaria de falar exatamente sobre isso, né? Sobre como é importante agir, trabalhar, servir. Nós vamos falar da importância da ação. Afinal, o amor, a fé e a caridade, elas exigem ação, elas exigem trabalho, né? Exigem que nós tenhamos atitudes. E nós vamos usar justamente a história do evangelista Marcos e do seu evangelho, que é muito focado nas ações de Jesus, aquilo que Jesus realizou, aquilo que Jesus fez, né? Usar um pouco da sua história para que a gente possa entender que estar no caminho com Jesus é um caminho que exige que a gente lute, né? Ou seja, a gente precisa realmente servir para prosseguir nesse caminho com Cristo. Então, antes da gente entrar propriamente nesse tema, né, a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre Marcos, sobre o seu evangelho, para que a gente possa contextualizar, né, e lembrar de algumas coisas para esse nosso estudo. Então, o evangelho de Marcos, ele é o segundo escrito dos 27 do Novo Testamento, né? Ele está entre os 3 evangelhos sinóticos. Ou seja, são os evangelhos que são conhecidos por terem muitas histórias em comuns, estruturas em comum, né? Muitas vezes a sequência das histórias também são em comuns, né? Que são o evangelho de Mateus, Marcos
e Lucas. E o Evangelho de Marcos, por muitos estudiosos, ele é considerado, na verdade, o primeiro evangelho, né? Porque eles veem o evangelho já pronto, o evangelho já finalizado. Só que no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus está como o primeiro, porque ele serve como um tipo de transição entre o Antigo Testamento, né, e o Novo Testamento. Ele cita muito o Antigo Testamento. Então, muitos arcos que se abrem lá no Antigo Testamento se fecham em Mateus, né? Então, ele é o menor dos 4 evangelhos, porque ele é muito objetivo na sua fala. Ele não foca nos grandes discursos de Jesus. Ele foca justamente nas ações, né? O que o Mestre fez, as curas que ele realizou. E nós sabemos que os textos do Novo Testamento, eles são a vida de Jesus, né? A energia, justamente então o que Jesus fez. E algumas pessoas tiveram essa possibilidade de anotar aquilo que eles viram, que eles ouviram, que eles aprenderam, né? No caso de Marcos, nós sabemos que muito provavelmente ele não conheceu Jesus encarnado, né? O Evangelho de Marcos, ele é memórias de Pedro, porque em um certo período da sua vida ele vai seguir Pedro, né? Vai ser o discípulo de Pedro. Só que cada evangelista, né, cada evangelho tem a sua característica, tem o seu interesse, tem o seu ponto, né, central que eles focam. Porque cada evangelista, assim como nós, entende os ensinos de Jesus por uma perspectiva diferente, porque depende do momento que a gente está vivendo, do que nós estamos passando. A gente vai ler uma lição de Jesus, a gente vai tirar um ensino. A gente pode ler de novo essa mesma lição e a gente ter outro ensino. Outra pessoa ler e entender uma outra coisa. Porque o Evangelho de Jesus, ele é muito rico, ele é muito perfeito, é muito grandioso. Então não existe só uma interpretação, só uma possibilidade, né? Tanto que André Luiz, ele nos diz, num livro que agora eu não vou me recordar o nome, que espíritos muito mais superiores do que nós, eles estudam exatamente o mesmo Evangelho que a gente estuda. Ou seja, tem muita coisa ainda que a gente tem que aprender. Então, justamente Marcos, né, ele passa por uma situação que faz ele focar justamente então nas ações do Cristo. Mas quem é Marcos, né? Por que Marcos escreveu um evangelho? Marcos, em nenhum momento ele se apresenta. Ele começa o seu evangelho dizendo: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas nós sabemos quem é Marcos, né, graças aos estudiosos que nos dizem quem ele é, com uma certeza, e também porque nós temos, né, as fontes do mundo espiritual. Nós temos Emmanuel, que nos dá muitas certezas que outras pessoas, infelizmente, ainda não têm. Então, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel nos dá essa certeza de quem é Marcos, né, que é João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, um grande companheiro de Paulo. Então, em um determinado momento, lá em Jerusalém, as coisas elas estão muito difíceis, muito complicadas, né? Tiago é morto, Pedro, ele é preso. Então, Paulo e Barnabé, eles decidem ir até Jerusalém para ver o que aconteceu, né? Para tentar ajudar, para tentar apaziguar a situação. Em determinado momento, então, eles vão até a casa de Maria Marcos, que é irmã de Barnabé. E lá numa palestra muito animada, né, ela diz para eles: olha, o meu maior desejo sempre foi entregar a vida do meu filho para Jesus. Então ela deseja muito que o filho dela acompanhe Paulo e Barnabé para pregar o evangelho. Então todo mundo está muito feliz, né, com essa decisão de que Marcos vai agora ser um pregador do evangelho, só que ninguém pergunta para Marcos se ele realmente quer, se ele está pronto para aquele trabalho. E Paulo, um grande conhecedor da alma humana, ele vai e vira para Marcos e pergunta: mas você está pronto? Você tem certeza? Porque é um trabalho muito árduo, né? Você vai sair da sua casa, do seu conforto, para fazer viagens muito desgastantes. Mas Marcos, ele diz resoluto que sim, que ele está pronto para o serviço. Então, tempo depois, os 3 eles vão a caminho de Antioquia. Só que nós sabemos que as viagens de antigamente não são como as viagens de hoje, né? Que a gente pode pegar um avião, um ônibus. Eram viagens a pé. E muitas vezes não se achava um lugar para repousar. Então eles tinham que ficar na estrada por dias e dias. Então era tudo muito perigoso, era tudo muito desafiador. Marcos era muito jovem, ele veio de uma família muito abastada, então ele estava acostumado a ter tudo na sua mão, ele não estava acostumado a servir, mas sim a ser servido, né? Inclusive a ter a sua comida ali pronta. E essa função de cozinhar ficou para Marcos. E isso foi algo que foi muito decisivo, né, nesse seu desânimo que ele começou a ter durante essas viagens. Porque ele estava completamente fora da sua zona de conforto, se sentindo, passando por austeridades que ele realmente não estava pronto, né? Então,
ele começa a sentir no seu coração um grande desejo de abandonar essa tarefa. Marcos, ele não está mais tão animado quanto ele estava antes, né? Ele quer desistir. E tem um certo momento que Paulo vira para ele e para Barnabé e diz: olha, a gente vai mudar os caminhos, a gente vai falar com os gentios. E Marcos, ele fica desesperado, porque ele fala: como que essas pessoas vão receber a gente? Né? Essas pessoas podem, a gente pode sair de lá até sem vida, é muito perigoso, o que será que vai acontecer nesse caminho? Né? E aí, Paulo percebendo esse humor de Marcos, ele dá um conselho para Marcos. Ele fala: olha, você está dando muita importância para os obstáculos. Você já parou para pensar nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Por mais que ele pudesse livremente, né, atravessar os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, nós temos de considerar a muralha de lodo de nossas vísceras misérias. E você está aí se espantando com uns palmos de caminho que nos separam daqui até Pisídia, né, que seria o novo caminho deles. E aí aqui, com esse humor de Marcos, né, que está decidido a largar o serviço, que está muito desanimado, e com esse conselho de Paulo, a gente consegue recordar de uma frase de Jesus que está justamente no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, que Jesus diz o seguinte: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, Jesus, ele quer dizer que para a gente seguir ele, a gente precisa dar conta das nossas responsabilidades. Nós temos tarefas e nós precisamos seguir com essas tarefas, nós precisamos ser firmes nos nossos propósitos, né? Nós precisamos carregar as nossas cruzes. E é claro que cada um de nós sabe a cruz que está carregando, qual é o peso da nossa cruz, como é doloroso a cruz que cada um de nós carrega. Só nós sabemos, né? Como diz, cada um sabe a alegria e a dor de ser o que é. E carregar a nossa cruz pode significar diversas coisas. Por exemplo, para Marcos, carregar a sua cruz era essa austeridade do caminho, era ter que servir, era ter que estar longe da sua casa, era ter que estar longe do seu conforto. Mas existem diversas tarefas de difíceis gêneros, por exemplo, doenças, né, abandono, desastres, enfim. Cada um sabe da sua cruz. Só que é necessário que a gente siga sempre adiante, né? Porque, por exemplo, nós como espíritas, nós temos os olhos voltados para um futuro promissor, né? Um futuro com Cristo, um futuro onde nós sejamos mais evoluídos, mais felizes, né? Só que nós sabemos que foi o passado que nos trouxe aonde nós estamos aqui hoje. Ou seja, nós precisamos justamente, para conseguir chegar nesse futuro promissor, nós precisamos dar o nosso melhor aqui e agora, onde nós estamos, né? Porque nós estamos na mais justa e na mais proveitosa oportunidade de trabalho que a gente merece. E talvez, se a gente não aproveitar agora, muito possivelmente a gente não vai conseguir achar uma tarefa melhor, porque é essa tarefa que nós precisamos agora, né? Então, Emmanuel, ele nos diz que o cristão está sempre sendo chamado para elevar o seu nível de vida. E nós sabemos, né, como é difícil, só que a dor é o processo, mas a perfeição é o fim, ou seja, todos nós vamos chegar à perfeição. Só que para a gente conseguir chegar a essa perfeição, é preciso que a gente se esforce, né? Ninguém consegue conquistar nada sem se esforçar de algum modo. Mas apesar de todos esses conselhos de Paulo, Marcos, ele realmente desiste, né? Marcos, ele resolve voltar para sua casa. E aí nós vemos um trabalhador do Cristo, né, que devido à aspereza do serviço, devido às dificuldades do caminho, ele desiste, né, por não estar acostumado a servir, por não estar acostumado com essa vida, né, de olhar às vezes mais para o outro do que para si mesmo. Então ele resolve voltar para casa. Só que Marcos, humano, né, ele fraquejou, assim como nós também muitas vezes fraquejamos, nós muitas vezes desistimos. Só que Paulo, né, quando Marcos vai embora, ele não deixa Marcos ir embora assim. Paulo, ele diz algumas palavras, né, duras para Marcos, que Emmanuel diz que isso vai marcar Marcos para sempre. E a partir daí a gente começa a entender por que o evangelho dele foca tanto na ação, por que ele acha tão importante o agir. Paulo diz o seguinte: lembre-se que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso. Só que quando ele descansou, ele se entregou ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, ele foi puro na sua fé. Só que quando chegou o repouso, ele se entregou à devassidão. Judas começou muito bem, né? Ele foi discípulo direto do mestre. Só que bastou a impressão
da entrada triunfal do mestre em Jerusalém, ele cedeu à traição e à morte. Então, com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, é muito importante que a gente nunca venha descansar. Então, com essas palavras, né, Marcos ele volta para casa. E para que a gente possa entender um pouco essas palavras de Paulo, que são tão verdadeiras, mas ao mesmo tempo tão pesadas, né, a gente vai recorrer ao livro dos Espíritos, lá nas leis morais, na lei do trabalho, na questão 682 e 683, que fala justamente sobre o trabalho e o repouso. Então, Kardec ele pergunta o seguinte: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso também não é uma lei da natureza? E aí os Espíritos eles respondem muito sucintos, eles dizem, sem dúvida, né, o repouso ele serve para a reparação das nossas forças do corpo e também é necessário para a gente dar um pouco mais de liberdade à nossa inteligência, a fim de que a gente eleve ela acima da matéria. E aí ele pergunta, então qual é o limite do trabalho? O das forças. Quanto ao resto, deixa livre o homem, ou seja, a gente sabe que o trabalho é da natureza e o descanso também é da natureza. Só que o quanto cada um faz disso, Deus deixa livre ao homem, né? Cada um, na sua consciência, vai saber quanto eu vou agir e quanto eu vou descansar. Então, o limite das forças é justamente a gente não chegar à exaustão. Porque se a gente chega à exaustão, a gente foi muito além das nossas forças. Isso é prejudicial ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual, mental, emocional, né? Então, nós devemos e nós podemos repousar. Nós temos todo o direito do repouso, né? De chegar em casa, botar o pezinho para cima, quando possível fazer uma viagem. É necessário o repouso, o descanso. Só que a gente não pode viver uma vida de repouso, viver uma vida de inércia, né? Viver uma vida de ócio. Porque nós devemos ter como exemplo o próprio Deus e o próprio Jesus que trabalham até hoje, né? O repouso devido, então, ele não é no sentido da inércia, mas sim daquele ócio produtivo, quando a gente repousa, né, para poder pensar, para poder trabalhar a nossa inteligência, exercitar a nossa inteligência. Só que quando a gente repousa demais, quando a gente descansa demais, a gente acaba esquecendo, né, dos nossos serviços, a gente acaba se afastando dos nossos propósitos edificantes. E não raras vezes é justamente nesse momento, né, que a gente abre portas para os perigos, para as obsessões. Porque em vez de a gente estar trabalhando, a gente está ocupando o nosso tempo, a gente está permitindo que outras coisas ocupem o nosso tempo, ocupem os nossos pensamentos, né? E a gente acaba esquecendo o que realmente é importante para nós, que nós somos espíritos, né? Então todos nós temos as nossas tarefas. Todos nós vamos amadurecer com essas tarefas, né? Elas vão nos ensinar, vão nos aproximar cada vez mais do Cristo. E nós sabemos, sim, essas tarefas elas são difíceis, elas exigem muito de nós, né? Só que afinal nós reencarnamos por alguns motivos e nós precisamos, né, fazer valer a pena essa oportunidade de reencarnação e trabalhar para isso que nós estamos aqui hoje. Cada um de nós tem a sua missão, cada um de nós tem o seu compromisso que veio do mundo espiritual. Então, vamos lembrar que nós estamos exatamente onde nós devemos estar, onde nós devemos perseverar e onde nós devemos trabalhar. Né? Nós não estamos aqui à toa, não somos quem somos à toa, não conhecemos quem conhecemos à toa. Né? Só que algo acontece com Marcos. Ele desiste, mas algo acontece com ele. E isso que acontece com ele é o que acontece com todos nós o tempo todo. O amor do Cristo continua constrangendo ele. O amor de Jesus continua chegando até o coração dele, porque Cristo não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Ele nunca vai parar de nos amar. Não importa os erros que nós cometamos, não importa se a gente desistiu ou não. A espiritualidade, ela está sempre investindo em cada um de nós. E a espiritualidade continuou investindo em Marcos. Né? Então ele desistiu, ele desanimou, ele teve aquele seu momento de fracasso, né? Mas o que acontece com ele? Ele volta para a seara do Cristo. Ele volta a ser um tarefeiro de Jesus, ele volta para a sua missão, né, que é espalhar o Evangelho, por mais que ele tenha desistido no primeiro momento, porque Cristo não desistiu dele. Então ele conseguiu voltar, e através de diversas pessoas, através de diversas situações, ele teve a possibilidade de voltar para o trabalho, e é isso que acontece com a gente. Através de diversas situações, nós estamos sempre sendo convidados a servir, nós estamos sempre sendo convidados a agir no bem, a fazer coisas boas. Oportunidade não nos falta em nenhum momento, né? Mas então nós sabemos que Deus confia em nós, mas nós precisamos também começar a confiar em nós, né? Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, porque por mais que a ajuda do alto sempre nos chegue, ninguém pode agir por nós. Então
Então, se a gente não tiver as mãos operosas, né, para o trabalho, de nada vai adiantar tudo isso que chega do alto para nós. Então, a mãe de Marcos acreditou nele, Paulo acreditou nele, Barnabé acreditou nele, mais para frente Pedro acredita nele, né? Ou seja, as oportunidades para ele nunca pararam de chegar. Porque as sementinhas que foram plantadas no coração de Marcos germinaram. A semente, né, que Jesus, que os trabalhos vão plantando dentro da gente, sempre germina. Às vezes demora mais para um, menos para outro, só que nós sempre vamos florescer em Cristo. Então, é importante a gente lembrar, né, que nós não somos esquecidos, nós não estamos sozinhos. E nós vamos ter sempre todas as oportunidades de cumprir as nossas missões, os nossos propósitos, que nós viemos para cá para isso. Né? Nós temos todas as chances de sair dessa encarnação vitoriosos do Espírito. Né? Necessário, então, que nós façamos a nossa parte. E aí a gente lembra, por exemplo, de quando Jesus está diante da multidão faminta, e aí ele pergunta para os seus apóstolos, né? Quantos pães tendes? Aí eles dizem 7. E Jesus pega esses 7 pães, e desses 7 pães, Jesus consegue alimentar mais de 4.000 pessoas. E ainda sobra uma quantidade significativa de pães. Né? Ou seja, Jesus, ele fez a parte dele, né, como ele sempre faz. A bondade de Deus é infinita, só que nós também devemos entregar algo de nós mesmos. Né? Não importa se a princípio a gente acha que o que a gente tem para dar, para servir, seja apenas migalhas. Porque o concurso do alto, ele não nos falta. Então, Jesus, ele conseguiu alimentar milhares de pessoas com 7 pães, né? Só que ele, em momento nenhum, ele não abriu mão do que os discípulos poderiam dar. Ou seja, ele quer que a gente age, ele quer que a gente trabalhe. Nós precisamos aprender também, aos poucos, a andar com as nossas próprias pernas, né? Então, de tempos depois, Marcos, ele volta até Jerusalém, ele começa a seguir Pedro. Né? Pouco tempo depois ele vai até Roma, muito provavelmente é lá que ele começa a escrever o seu evangelho. Ele amadurece, né? Ou seja, tudo que ele passou, todas as dores, né? Serviu de lição, serviu de orientação. Então agora ele volta para a missão mais lúcido, né? mais maduro. Ou seja, todo o investimento espiritual que a espiritualidade fez nele não foi em vão. Né? Ele se tornou um dos maiores colaboradores do Evangelho, ele se tornou um evangelista, né? As palavras dele estão aí mais de 2.000 anos. Mas o investimento que a espiritualidade fez em Marcos é o mesmo que ela faz em cada um de nós. E nós podemos investir também em nós mesmos, e nós podemos investir uns nos outros, porque nós somos irmãos e nós estamos a caminho justamente por isso. Né? Então, seja através de uma palavra amiga, uma palavra que abençoa, né? Plantando amor, plantando luz, plantando verdade, bondade, a gente vai semeando uns nos outros, né? Para que o Cristo floresça cada vez mais em cada um de nós. E eu falo por mim mesmo, por exemplo, muitas vezes eu erro, eu tomo atitudes que eu não deveria, muitas vezes a gente, né, sente aquela vontade de desistir, de não fazer uma palestra, por exemplo, que a Elaine me convida, né? Só que Jesus está sempre investindo em mim, eu sinto o amor de Cristo na minha vida e eu sinto que cada um de vocês investe espiritualmente em mim também. Porque toda vez que eu chego dentro dessa casa, eu recebo uma palavra de afeto, uma palavra de incentivo. Todo mês o meu nome está lá na lista de tarefeiros, né? Ou seja, vocês e Cristo estão investindo na minha vida espiritual e eu, por mim, né, preciso fazer a minha parte e dar o meu melhor para essa casa, para o serviço de Cristo, para cada um de vocês. E o Espírito da Verdade, ele nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: ditosos os que hajam dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos serviços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Então, cada um de nós temos as nossas tarefas que são de extrema importância, né? Seja no individual, seja no coletivo. E a gente vê esse exemplo dentro da própria natureza. Por exemplo, nós vemos várias árvores, né? Que muitas vezes parecem iguais, pelo menos para mim que não entendo muito dessas coisas.
Mas uma árvore, ela dá folhas que curam, outra árvore, ela dá frutos que matam a fome. Né? Assim como nós, dentro da nossa simplicidade, cada um de nós podemos e devemos servir tanto quanto nos for possível, né? Para que a gente não seja pego pelos erros da nossa própria invigilância. E aí mais tarde, né, Paulo, ele reconhece que esses anos de trabalho e esforços produziram uma mudança muito significativa em Marcos. Ele amadureceu. Tanto que na sua epístola a Timóteo, Paulo escreve, ele pede para que Marcos vá até Roma orientar os romanos, né? Porque ele entende que ele é a pessoa certa para esse serviço. Olha a confiança, né? Então Paulo, ele viu Marcos desistindo, Paulo, ele viu Marcos passar por situações muito difíceis, né? De não querer servir, algumas situações embaraçosas. Só que após o seu amadurecimento, Paulo, né, sem mágoas, dá uma segunda chance, porque é assim que os trabalhadores do Cristo devem agir, como irmãos, se ajudando, né, se esforçando para que a obra do Senhor seja concluída, sem inveja, sem personalismo, né, porque a obra não é nossa, nós somos tarefeiros. E aí o Espírito da Verdade, ele diz também, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é ele que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, ou seja, quanto mais a gente trabalhar, mais serviço vem pra gente. Isso é uma honra, isso é uma coisa maravilhosa, poder ser um tarefeiro do Cristo, um governador espiritual, poder ajudar nessa grande obra. É uma honra. Cumprir-se-ão estas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, meus irmãos, é o espírito do serviço, né, de servir, é o espírito da união que nos mantém seguros e firmes nesse caminho que nos foi confiado. E aí, dessa forma, então, a gente pode compreender que o Evangelho de Marcos, ele é focado na ação, porque em determinado momento Marcos deixou de agir, né? E aí depois ele se propõe a trabalhar agora de forma mais lúcida, mais madura, né? Sabendo como agir. E isso faz com que ele olhe para as muitas coisas que o Cristo realizou, entendendo que amar, que servir, né? Exige muito movimento, exige ação, exige que a gente mude de dentro para fora, mas essa mudança precisa se externalizar, né? Nós precisamos mostrar essa mudança através de trabalho. E nós não vamos nos enganar, nós não precisamos ser perfeitos para servir, porque é o trabalho e é o servir que vai nos permitir ser perfeitos um dia, né? Basta que a gente entregue o nosso melhor. E aí Jesus, ele vem justamente para nos dar esse exemplo, né, de perseverar no bem, de realizar boas obras, pois foi tudo que Jesus fez no período que ele esteve encarnado, né? Foi realizar boas obras, foi nos dar bons exemplos. Cristo, ele nos mostra como viver de acordo com os nossos ideais, de acordo com os nossos compromissos que foram traçados. Cristo, ele não nos tira do mundo, Cristo, ele nos ensina a viver, né? E por mais assustadora que pareça a situação que a gente está passando, por mais que pareça que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, nós vamos conseguir sim, porque nós temos uns aos outros, né? E porque Deus, meus irmãos, ele intervém e uma porta abre, né? Deus determina e o remédio surge. Não vamos esquecer de quem nós somos filhos, não vamos esquecer quem governa esse planeta. E não adianta também a gente solicitar a bênção do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. É necessário que a gente dê tudo o que está ao nosso alcance, né, para a extensão do progresso e da vitória no bem. Ou seja, nós somos capazes de muito. Nós temos muito a nosso favor, nós temos muitas chances, muitas oportunidades. O alto está sempre investindo na vida de cada um de nós. Então nós precisamos fazer valer a pena essa confiança do Senhor nas nossas vidas, trabalhando, servindo, amando, né? Não somos perfeitos, mas vamos dar o nosso melhor. Mesmo quando as dificuldades apareçam, vamos descansar, mas vamos descansar vigilantes, para que a gente não se perca no meio do caminho, né? Somos tarefeiros e todo trabalho construtivo ele é respeitado, né? E aí vamos encerrar com uma frase de Emmanuel, que é justamente desse comentário, né, Quem Serve Prossegue, que ele diz o seguinte: a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas, porque o aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes,
ele permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto um companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Ou seja, Jesus ele ainda continua servindo a cada um de nós, com seu amor, né, com os seus exemplos, com as chances que ele nos dá. Jesus continua servindo a cada um de nós. E aí a gente pode parar para imaginar, poxa, um Cristo, né, planetário, ele está me servindo. Ele está fazendo o que ele pode para que eu saia vitorioso dessa encarnação. Então, o que eu posso fazer é pelo menos tentar, a cada dia tentar ser melhor, né? Por mim, pelos meus e pelo Cristo, por tudo que ele faz por nós, né? Então, se há mais alegria em dar do que receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Então, vamos tentar sempre prosseguir com o Cristo. Muito obrigada, meus amigos. Vamos agradecer a misericórdia divina por esta casa divina que nos acolhe, por essas palavras trazidas pela Marcela para nos lembrar da importância do servir, da importância de estarmos atentos para não perdermos oportunidades. Juntando-nos agora com a equipe espiritual que aqui se encontra, encarnados e desencarnados, vamos vibrar, Senhor, por todos aqueles que não te conhecem. Vamos vibrar por aqueles que estão passando por momentos difíceis, de guerra, de dores, doentes da alma e do corpo. E vamos pedir, Senhor, acolha, leve de nós a melhor vibração por todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, nos nossos caminhos. Entra nos nossos lares, Senhor, e cuida de todos os nossos queridos. Cuida desta casa bendita que nos acolhe. Cuida dos desencarnados que vieram atrás de uma palavra. E cuida de nós. Que assim seja.